Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Vamos refletir hoje a passagem que está em Lucas capítulo 1, versículos dos 57 ao 66 e o versículo 80. Que o Espírito Santo venha habitar em nós, venha nos tocar, venha nos preencher. E que cheios do Espírito Santo saibamos compreender a palavra de Deus para que conduza a nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então peguemos juntos Lucas capítulo 1, versículo 57. Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Quanto a Isabel, completou-se o tempo para o parto e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus a acumulara com sua misericórdia e com ela se alegraram. No 8º dia, foram circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: Não, ele se chamará João. Replicando-lhe: Em tua parentela não há ninguém que tenha esse nome. Por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que se chamasse. Pedindo uma tabuinha, escreveu: Seu nome é João. E todos ficaram admirados. E a boca imediatamente se lhe abriu, e a língua desatou-se e falava, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos e por toda a região montanhosa da Judéia. Comentavam-se esses fatos, e todos que ouviam gravavam essas coisas no coração, dizendo: Que virá a ser esse menino? E de fato, a mão do Senhor estava com ele. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e habitava nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje vem falar sobre o nascimento de João Batista. Hoje vem falando sobre isso, em que quando Isabel deu à luz, e no dia de circuncidar, era dado o nome. E assim, quando foi dar o nome, queriam que desse o nome do seu pai. Mas já tinha um nome. Já tinha um nome porque eles já sabiam. Deus já tinha revelado qual seria o nome dessa criança. E assim foi o que aconteceu. No momento em que Zacarias foi ao templo, né, foi ao altar, em que ele e sua esposa não tinham filho. Já tinham uma idade avançada e não tinham um filho. E assim, quando Zacarias foi ao encontro do Senhor no templo, veio o anjo ao encontro dele e anunciou que eles teriam um filho. E queria ter o nome de João. O João ali, aquele que é o precursor, aquele que veio para anunciar, aquele que veio para falar sobre Jesus, preparar os caminhos. Assim como falava lá em Isaías, né? Eis que a voz que clama no deserto. E essa voz, ela clama com força, com autoridade. E assim João Batista foi. Quando ele nasceu para isso. E já no seio de sua mãe, ele teve a graça de ser repleto do Espírito Santo, ali quando Maria foi ao encontro de Isabel. Com essa passagem aqui que está antes ali, muito conhecida por nós, em que Maria vai ao encontro de Isabel para ajudá-la. E assim, quando Isabel a vê, ela se enche do Espírito Santo. João Batista, que estava no seu seio, no seu ventre, também cheio do Espírito Santo. E assim ela proclamou uma parte também da oração da Ave Maria.
que primeiro momento o anjo falava cheia de graça, o Senhor está contigo. E assim é completado pela oração de Isabel. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Porque Jesus é o bendito, o fruto do ventre de Maria, aquele que veio para a salvação de cada um de nós. E para isso também veio João como precursor, anunciando a vinda de Jesus. Ele se colocava no deserto. Como falou aqui, ele habitava nos desertos, ele se preparava. Ele estava em locais distante do mundo, mas perto de Deus. No silêncio, ali no oculto, somente entre ele e Deus, somente Deus sabe o que ele passou no deserto. E assim como falou, ele crescia e se fortalecia em espírito. Ele se fortalecia em espírito, orando, silenciando, jejuando e vivendo no deserto. Como é conhecido também, e que também está escrito falando sobre ele, ele se alimentava de gafanhotos, coisas silvestres ali, mel, como fala ali também em outra passagem, sobre como era. Então ele tinha uma alimentação muito simples, muito pequena, porque ele dedicava a sua vida à oração. E a alimentação ele deixava como um jejum. Então ele habitou, ele viveu e cresceu, e ele, enquanto anunciando ali a Deus, enquanto ele estava como profeta, preparando o caminho para Jesus, ele estava em oração, ele estava em jejum. E assim também nós devemos estar nesse tempo, em preparação, em oração, em jejum, aguardando a vinda do Senhor, para nos salvar, para nos libertar, ou melhor, para nos levar ao céu. Que assim como fala na Bíblia, ele veio, se sacrificou para nós alcançarmos o céu, e ele virá também novamente para nos julgar, para nos levar à glória. Então busquemos ser aqueles que vivem conforme Deus nos pede, e busquemos ser anunciadores. Preparemos o caminho da nossa vida e daqueles a quem Deus nos conduzir, a quem Deus nos levar. Que nós saibamos ser instrumentos da palavra de Deus, instrumentos da vontade de Deus e ser conduzidos a cada momento pelo Espírito Santo. Sim, nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha habitar em nós, venha nos transformar, venha nos fazer pessoas dignas, venha nos fazer profetas, Senhor. Que nós saibamos dar fruto, que nós saibamos anunciar, preparar o caminho da nossa vida para a Sua vinda, para o julgamento final. E saibamos também levar a Tua palavra àqueles que mais precisam, aqueles corações que estão muitas vezes afastados de Ti, distantes de Ti, e que não sabem muitas vezes o que fazer. Saibamos ser também instrumentos do Teu Espírito Santo, anunciadores. Sejamos, Senhor, seus profetas. Que o Teu Espírito Santo venha habitar em nós, venha nos fazer melhores e que saibamos reconhecer a Sua presença e fazer a Sua vontade. Mesmo que muitos falem ao contrário, como aqui queriam colocar o nome de Zacarias no bebê, mas ela falou é João. E assim todos querendo que fosse diferente, mas assim, então Zacarias confirmou, vai ser João, é o nome dele. Então nós saibamos fazer a vontade de Deus e confiar e esperar nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus nos abençoe, volte para nós seu olhar, se compadeça de nós e nos abençoe. O Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.